Boa noite, Tuana. Tá dando tuas gaitadas? Tu tá dando tuas gaitadinhas? Ah, tu tá dizendo que não tá animado? Então bate palma pra mim agora. Agora. É pra nós. Mais uma vez, boa noite. Vamos começar então, né, o nosso podcast. E o tema que nós escolhemos foi reinventar. E vocês sabem que a gente sempre pensa nesse tema, né? E aí eu pensei, conversei com o Matheus, eu disse, o que a gente poderia falar dessa edição? Mas se a gente parar para pensar, a gente está no mês, né? Saindo do mês das enchentes, onde muitas pessoas tiveram que se reinventar. Muitas pessoas passaram por muitas coisas, sejam elas não atingidas diretamente, mas elas ajudando as pessoas. E aí eu pensando mais ainda sobre esse tema, e eu disse, quantas vezes na vida a gente se reinventa? Quantas vezes é no amor ou é na dor? Às vezes é uma escolha nossa, ou às vezes a vida faz a gente ter novas escolhas. E eu disse, eu acho que essas mulheres que vão estar nessa noite, elas vão gostar de ouvir sobre se reinventar. Porque eu acho que algumas estão passando em processos de se reinventar, tem outras que estão buscando algo que almejam muito, né? Então eu acho que a história de hoje vai abrir várias caixinhas, porque a gente não vai falar de uma história de tristeza. A gente vai falar de uma mulher guerreira. A gente vai falar de uma mulher que está todos os dias, quando ela levanta, se reinventando. Que ela é mãe, ela é filha, ela é profissional. Então eu quero uma grande salva de palmas para a nossa entrevistada, Gabi Zimmermann. Pode dar a tua boa noite, porque depois eu vou. Ela tá envergonhada. O pessoal que tá aqui quer sentar. Vamos virar um pouquinho? Peraí. Aqui não tem protocolo. Tudo certo, agora vou enxergar. Aí olha pro povo de lá também. Posso me apresentar? Pode. Então tá. Sem bobice, né? Eu sou a Gabriela Daiane Prestes Zimmermann. Eu tenho 32 anos. Sou uma mãe apaixonada pelo meu filho. Nasci para ser mãe dele. Sou profissional há 11 anos e perdi o amor da minha vida há 1 ano e 1 mês. Então aqui vocês vão perguntar, né? Tem essa cadeira. Nós tínhamos mais uma convidada, que era a Jana, mas ela teve um problema com o filho dela, que é atleta, e teve uma lesão e teve que fazer uma cirurgia. Ela disse, estou sem cabeça e acho que a cirurgia dele vai ser na sexta. Eu disse, tudo certo. Só que eu conversei com a Bárbara, conversei com o Matheus, com a Daia, com a Andressa, com a minha irmã, e fiquei pensando assim, eu vou achar outra entrevistada. Só que você sabe que eu gosto de me conectar com as histórias. E não pintou alguém. Eu falei, para que eu quero procurar outra entrevistada se eu vou ter tantas mulheres aqui comigo? Então, essa cadeira aqui é para vocês. Essa cadeira aqui é para vocês. Então, a gente vai conversar um pouco com a Gabi e vai ir trazendo pessoas para cá. Então, se preparem. E quem eu não conheça e que tem história, vai vir também, tá, gente? Então, assim, ó, essa noite, ela é nossa, tá? Então, agora eu vou conversar com a Gabi. Então, tu disse ali, né, Gabi, tu nasceu para ser mãe, tu é profissional e veio uma fatalidade na tua vida. Tu perdeu o amor da tua vida deste plano, né? Como é que foi esse momento para ti de decidir, assim, não é nem decidir a palavra, né? É seguir, né? Pelo teu filho, por ti.
pela tua mãe, pelos teus, né? Vamos falar um pouquinho desse momento. Então, a perda do Cris foi algo, talvez, um plano de Deus. Ele me revelou essa perda uns 2 meses antes da tragédia e eu nada pude fazer, né? O meu esposo trocou de moto. Quando ele chegou com essa moto em casa, eu tive a visão, nunca falei para ele, e eu disse para ele, e ele estava muito radiante de felicidade. Ele disse: amor, tu gostou? Eu fiquei assim, sem palavras, e disse: eu não gostei. E ele disse: tu já vai brigar? Eu disse: não, eu não vou brigar. Se te faz feliz, eu tô do teu lado. E eu comecei a clamar. Eu orei, eu abençoei, eu dizia todas as vezes, todas as noites que ele dizia: tô indo embora, amor, né? Saía do trabalho e viria até em casa, ele me avisava, eu dizia: vem com cuidado. Naquela noite, ele ia passar num compadre nosso e eu não me preocupei pela demora. Mas sim, quando larguei o nosso filho no berço, abri o celular, a primeira notificação ali, a primeira coisa no feed do Instagram, o acidente, eu reconheci a moto, então eu dei a notícia. Deus já tinha me revelado e eu avisei todo mundo. Eu liguei para minha mãe, para minha sogra, e o meu telefone começou a tocar, e eu disse: não, eu não vou atender. A minha sogra chegou na minha casa e disse: vamos até lá. Eu disse: eu não vou, eu vou ficar aqui. Ela disse: tu tá me contando? Eu disse: não, o que eu sei eu te falei, mas eu não vou ir lá ver aquela cena. E a partir dali, entrei em choque, eu pensei no meu filho, no nosso filho, e não, eu não vou parar. E então foi ali longas horas até nós recebê-lo, né, para despedida. Eu não participei da despedida, não entrei na capela, mas eu estava lá, eu não arrastei o meu pé de lá, porque eu não queria ver aquela última cena dele lá. Eu queria ele vivo em mim. E assim a gente segue. E hoje eu tô aqui compartilhando tudo isso com o coraçãozinho assim, ó. Mas eu tô só vivendo o processo. Eu só tô vivendo o propósito de Deus. Se eu tô aqui hoje, nessa noite, compartilhando com um pouco de ansiedade, mas falando com uma fala tranquila, é porque eu tô sendo obediente ao plano de Deus. Tu disse para mim quando a gente conversou, né, que a tua maior força veio de Deus, né? Que tu foi entendendo o propósito, né, dessa grande perda que é do teu amor da tua vida, o pai do teu filho, mas que tu sabia que isso estava te levando para um caminho, né, que tu tem que seguir. É. Eu não sei ainda bem esse caminho, tá? Eu tô aqui com a cara e a coragem e sem saber quais palavras são as certas usar. Mas a nossa história segue aqui. O vestido de noiva que está exposto aqui é o meu vestido de noiva de 4 anos atrás. Ele foi feito hoje, 4 anos depois, eu finalizei ele hoje, porque quando nós anunciamos o nosso casamento, entrou a pandemia e nós queríamos ter o nosso filho, queríamos seguir a vida e trocamos 4 datas do casamento. E eu disse: quero engravidar. E ele, como uma pessoa muito correta, ele disse: eu não permito, sem sermos casados, não. Daí eu disse: bom, então o que a gente vai fazer? Vamos casar no civil. Fizemos uma recepção íntima para 24 pessoas e foi o casamento mais perfeito do mundo. Porém, o sonho do vestido hoje se torna realidade. Sou estilista e quero, a partir de hoje, me especializar, então, em noivas, que era o grande sonho do meu marido, de me ver de noiva, e o meu vestido tá lá, exposto, lindo, maravilhoso. E vamos ver o que vem daqui para frente, né? Mas antes até do Cris, né, a gente estava conversando e eu te disse, tu já vem te superando há muito tempo, né? Porque quem é distância deve saber,
né? Mas quem não é, quando tu era adolescente, assim, quando... Nem tanto, né? 21 anos, Ah, é jovem? jovem. Tu teve um acidente, né? Um acidente muito grave, né? E aí tu, ali também tu já teve um aviso de Deus. Sim, as provações vêm de muitos anos. Eu estava fazendo o TCC da faculdade de moda, da minha graduação, voltando da balada, capotamos entre 7 pessoas dentro de um carro. Não me orgulho nem um pouquinho de falar isso, porém eu fui uma sobrevivente. 3 jovens perderam a vida naquele lugar, né? Do qual eu não. Fiquei 23 dias na UTI, entre vida e morte. E também Deus já falava conosco, com a nossa família. Minha mãe está aqui me assistindo e ela nunca teve medo de me perder, porque ela acreditou em Deus. E hoje eu estou vivendo o propósito dele, né? E lá atrás, faltava, no caso, 6 meses para mim me formar em moda, né? Me graduar. Tranquei a faculdade, foi 6 meses de reabilitação, voltar a caminhar, fraturei as costas, foi todo um processo, tive alta domiciliar, eu não estava mais no hospital, porém a equipe ia até a minha casa me atender. Então ali já começou o propósito, acho que lá atrás, né? Porque eu comecei a me reinventar ali, eu estava deitada, eu não podia me mexer, eu estava com 5 vértebras da coluna quebrada. Tá, eu vou me formar em moda. Tá, qual vai ser o nome do meu ateliê? Ateliê Chuan. E desde lá, então, eu não tinha ainda decidido um público-alvo, um nicho. Porém, com a perda do Cris, eu consegui ligar, né, o sonho do casamento, até porque hoje eu me viro sozinha com meu filho, né, questão financeira. Então, trazer as noivas para dentro da minha vida vai me tornar uma pessoa também com um valor, no caso, que o público que vai me procurar já sabe, já está disposto a pagar pelo que realmente o meu trabalho vale. Falando nisso, agora eu vou pegar um gancho para uma pessoa que eu vou chamar aqui, que é uma das histórias que eu também quero que vocês saibam, que foi a pessoa que tu fez o vestido de noiva, né? Que eu te conheci através do vestido de noiva da minha amiga Tuana. A cadeira é tua? Quero água. A Tuti, essa pessoa alegre, divertida, que vocês acompanham em todos os meus podcasts, né? Que ela chega já com a alegria, com o entusiasmo dela. Ela também passou por uma situação muito delicada, no momento mais especial da vida dela. Sim, nós vamos falar sobre isso. Ela não sabe, porque ninguém aqui sabe que vai ser chamada, né? Então, ela teve a filha dela, que foi muito sonhada, muito planejada, muito desejada, muito amada. E logo a Tuti foi para UTI, onde ela não conseguiu amamentar. Ela estava, sim, com PK e outro lá, né? Que as informações que vinham eram sérias, eram graves. Mas vocês estão vendo aqui. Amiga, como é que foi para ti? Primeiramente, eu quero te pedir desculpas por estar te chamando, que eu sei que depois tu vai me xingar. Mas seja muito bem-vinda aqui a contar e dividir essa tua história, porque para mim ela é inspiradora. Então, assim, eu tive uma gravidez tranquila. Foi tudo planejado, eu planejei desde sempre. Tudo tranquilo, minha pressão sempre baixa, sempre caindo. Desmaiei 3 vezes por pressão baixa. Nunca imaginei que poderia ter pressão alta. Morava em Porto de Galinhas, voltei para cá para ter minha filha aqui. Porque eu queria minha família por perto, eu queria meus amigos, minha mãe, minha sogra, enfim, todo mundo junto. E foi Deus que me fez voltar para cá.
Porque de Porto de Galinhas para Recife, aonde é o hospital, levaria mais ou menos 50 minutos. Daí eu vou contar a história para vocês. Ganhei minha filha dia 1º de agosto, uma cesárea, linda, maravilhosa, tudo planejado. Foi lindo, foi tudo lindo. 14 dias após, maninha, 14 dias após o meu parto, eu fui procurar alguma coisa dentro do meu guarda-roupa e falei pro meu esposo, eu não tô enxergando o que tá na minha frente. Eu falei, vamos medir minha pressão. Eu tinha medidor, porque eu desmaiei várias vezes na gravidez de pressão baixa. Fui medir minha pressão 17/8. Não acreditei, porque nunca imaginei que estava com pressão alta. E dor de cabeças intensas, nesses 14 dias pós-cesárea. Medimos de novo, 18/8. Vamos pro hospital. Eu disse, tranquilo, vou lá, vou tomar uma medicação na veia. Ele vai, tem leite ali, vou pegar, dar uma madeira pra ela, tá tudo tranquilo. Minha filha tinha 14 dias, gente, 14 dias. A ida pro hospital apagou a melhor memória que eu tinha. A melhor memória que eu tinha foi quando eu fui ganhar minha filha, né? Eu fui lá, fui ganhar minha filha, foi lindo. E no dia que eu fui pra lá, eu fui chorando achando que eu ia morrer e deixar a minha filha. Eu não enxergava, eu não respirava, eu não fazia nada, eu não conseguia me mexer. Foi horrível. Chegando lá, fizeram vários exames e nada. Resumindo a história, fui parar numa UTI, tive convulsão, um edema cerebral. Não podia estar, hoje eu não estaria aqui. Foi Deus, realmente, foi Deus que me fez estar aqui, entende? Foi Deus, a minha avó, enfim, foi tudo que eu acredito que me fez estar aqui, né? Eu lutei muito para estar aqui porque eu não podia deixar minha filha de 14 dias sozinha. Ela foi o meu sonho e depois que eu perdi a minha avó, ela foi meu combustível para tudo. Então foi isso. Eu passei 7 dias na UTI lutando pela minha vida. Mais 5 dias num quarto, que teve anjos na Unimed que me colocaram num quarto de gestante, depois que tu ganhou o nenê, pra mim poder ficar com a minha filha. Eu não amamentei mais ela. Eu não pude, eu tirava meu leite e botava fora. Eu sofri muito por isso no primeiro início, assim. Eu pensei, poxa, eu lutei tanto, né, pra dar mamar. Mas não, eu tô viva. O mamar é a última coisa que me importa. O que que é um seio, o que que é um leite? Eu tô viva e eu posso dar mamadeira pra ela. Então hoje, com a minha filha, tá? Principalmente, eu vivo intensamente cada segundo com ela, porque eu acredito que eu estou aqui hoje por causa dela. Foi o que causou o que eu fui parar numa UTI, mas também foi a minha força para eu estar aqui hoje. Então é isso. E eu conheço a história, né? Mas, amiga, o que mudou na tua vida depois disso? O que tu te reinventou? Me reinventei em tudo. Primeiro, porque a maternidade é louca, né? Tu ganha um bebê, tu já fica meio louca, né? Daí tu vai, né? Vamos combinar. Não, mas tu já não é bem certa. Já não sou certa. Daí tu ganha um bebê, tu vai parar numa UTI, tu vai pra casa achando o quê? Que tu vai convulsionar de novo, que tu vai morrer, que tu vai estar com pressão alta. Então, eu tive que me reinventar sozinha, entende? Eu tive que buscar forças pra não surtar. Pra ser a mãe dela, passar o puerpério, que eles falam, né? Então, eu passei por tudo isso e eu me reinventei por ela. Que nem a Gabi diz, ela nasceu pra ser mãe do Anthony e eu nasci pra ser mãe da Lívia. Então, olhar pra ela todos os dias é o que me fez me reinventar. A força, eu não sabia que existia uma força dessa. E vendo ela e lembrando de tudo que eu passei lá no TI, foi onde eu me reinventei e é o que eu sou hoje. Não tô feliz todos os dias, não tô, porque ninguém é aqui. Ninguém é feliz todos os dias. Mas eu sou muito feliz com a família que eu tenho, com a filha que eu tenho, com os amigos que eu tenho. Às vezes tenho vontade de matar alguns, mas eu amo todos de paixão. Então, assim, essa foi minha reinvenção, entendeu? Eu me reinventei pela força que eu tive. Todos vamos tendo que nos reinventar, né? Gabi, tu participou da vida da Tuti, né? Eu te conheci através dela, né? Tu fazendo o vestido e é que nem tu diz hoje, tu quer muito focar nisso, né? Porque viver esses sonhos também, né? Viver esses sonhos, até porque são 11 anos de
formação que eu tenho, né? A Tuti é minha cliente nesses 11 anos de formação, já passamos por tantos vestidos, foi formatura de faculdade, primeiro aninho da Lívia, vestido de noiva, pré-wedding, tudo, ela sempre valorizou tanto esse meu trabalho, né? Desculpa te cortar, e eu sei porque a tua história chegou até mim, assim, através dela, numa conversa em casa, e eu acredito que ela também seja uma pessoa que te dê um combustível, né? Com certeza. Nossa, eu acho que o meu combustível, assim, além do Anthony, da minha família, e foi toda uma cidade, né? Hoje eu sou uma pessoa pública, nem tão pública assim, porém muita gente me conhece. E essa força, essa energia, né, das pessoas acreditarem, ãh, seguindo para o ramo de noiva, não foi a minha primeira noiva. Eu fui noiva civil, eu fiz o da Tuti, já tive vestido em Cancún também. E tudo isso hoje é a minha maneira de me reinventar, né? Viver um sonho. Eu não vou estar vivendo o meu. O meu partiu. Mas quantas noivas eu posso vestir? Assim como eu fui vestir a Tuti pro casamento dela, tu viu? Eu tava lá. Tava lá, é. Então, assim, é viver o sonho, né, da noiva, do casamento, do amor, da fidelidade, que hoje em dia o mundo tá tão vazio que talvez nem se fale em casamento, ou casa ou descasa, mas eu sou a prova viva que existe amores de verdade, né? E eu quero fazer parte deles. Ai, tu vai fazer meu vestido de noiva. Então tu trata de arrumar um boy. Essa eu falei rápido, né, gente? Aham. Vestido eu já tenho, que é a parte mais difícil. Eu já escolhi. Agora eu vou chamar uma outra pessoa aqui. Vai sendo assim, gente, tá? E quem eu não chamar e se sentir no desejo de sentar aqui nessa nossa poltrona, venham. Tem uma pessoa que eu vou chamar depois, que eu não sei se ela vai aceitar, porque eu não conheço ela, mas eu sei da história, então. Mas a que eu vou chamar agora eu conheço. E nós vamos falar sobre se reinventar no lado profissional, que é uma grande dor muitas vezes, né? A gente acomoda na profissão que a gente tem, ainda mais quando é uma profissão que muitas pessoas almejam, né? Que traz uma estabilidade, traz uma não vou dizer fama, assim, mas é também, porque todo mundo que fala assim, é bancária, nossa, é bancária, né? É chique, né? Então, assim, eu vou chamar aqui, é tu mesmo, Bárbara Costa Ledur. Tu berra, né? Isso é vingança, né? Mas essa mulher maravilhosa aqui, que muitas de vocês conhecem daqui, né? E conhece também que a gente posta bastante coisa. É uma mulher que eu admiro muito pelo ser humano que ela é, começa por aí. E depois, pela virada de chave que ela deu na vida dela e por não ter medo de buscar o teu propósito, que é cuidar das pessoas, porque a Bárbara, ela faz estética, né, porque não vou aqui também, né, ela deixa a gente magra, linda, maravilhosa, com o rostinho lindo, mas ela cuida da saúde. O atendimento dela é sempre focado na pessoa, no bem-estar. Tanto que a semana ela falou assim, tu vai vir meio-dia? Eu falei, claro, eu tô desesperada com o podcast, eu preciso de ti. Tipo, não é pra te me dar agulhada, né? Mas eu preciso de ti, da tua energia, da tua luz, da tua força. Porque ela é isso. Então, amiga, vamos contar aqui, resumidamente, a tua história. Boa noite, né? Bota assim no microfone para as pessoas te ouvir. Depois a gente conversa. Então, gente, falar desse reinventar profissional. E eu perguntei para ela sobre isso, do reinventar profissional. Ela disse que não, né? Não íamos falar sobre isso, mas ok.
O reinventar profissional, eu acho que ele é uma coisa muito difícil, né? Eu tive várias pessoas que me perguntaram sobre isso. Nossa, Bárbara, desde os seus 18 anos tu é bancária, né? Tu foi daqui para Porto Alegre, daqui para Passo Fundo, tu foi daqui para São Leopoldo, né? Enfim, tu andou. E do nada, tu decidiu que tu ia trabalhar com o ramo da estética, que tu ia fazer massagem e que tu ia cuidar das pessoas, né? Eu tive meu primeiro filho lá em Passo Fundo e eu voltei com 4 meses, né? Então lá a gente cuidava de uma regional, de muitas agências, então a gente se doa demais para aquilo, né? Mas nós temos uma meta de vida, né? Nem sempre a gente pode estar naquele momento no que realmente a gente ama fazer. Eu sempre digo assim, ó, eu sempre tive um sonho de trabalhar no banco, né? Porque, meu Deus, o banco era status, né? Ai, a Bárbara é do Bradesco, né? Então, aquele negócio. Então, eu sempre tive esse sonho. Só que com o passar dos anos, a gente vai amadurecendo e às vezes os princípios e os valores, eles não batem mais com aquele momento de vida, né? Eu saía muito cedo, voltava muito tarde. Então a gente tinha que largar o meu filho muito cedo na creche, pegava muito tarde, muitas vezes a gente não via ele acordado. E depois eu tive o Otávio. O Otávio foi um susto maravilhoso. Não era para vir naquele momento, mas ele veio e ele foi maravilhoso. E eu retornei ao trabalho e o Otávio teve uma convulsão febril. E eu nunca tinha colocado um atestado nem pelo meu filho. Meu filho estava queimando em febre e a minha mãe que saía para pegar ele, né? E naquele dia eu passei com meu filho no hospital e o meu chefe disse para mim: "Tu tem certeza que tu precisa ficar no outro dia com ele? Tu não pode vir trabalhar mesmo?", né? Então, aquilo me fez pensar muito sobre o que de fato era importante naquele momento. O tanto que eu me doei, quantas vezes eu deixei o meu filho em casa, ou a minha família em casa, né? Pra sair cedo, chegar tarde, mas por quê? Porque a gente queria adquirir as coisas, né? A gente tinha uma meta a ser traçada, então a gente vai alcançar aquilo e depois eu penso no que eu quero fazer. Mas eu sempre soube que eu queria trabalhar na área da saúde, que eu queria cuidar das pessoas, que eu queria trazer o bem-estar, a autoestima. Eu sabia que isso era meu. Mas com tudo isso, fica muito mais fácil quando tu tem um parceiro contigo. Quando tu tem uma pessoa que abraça os seus sonhos, que ele diz para qualquer coisa eu estou aqui, porque tu deixa de um status. É um salário maravilhoso, tu já tá há muitos anos ali, né? Pra quê? Pra te virar a Bárbara da estética, a Bárbara da massoterapia. E não que isso seja menos, porque hoje eu sou muito orgulhosa do que eu faço. Mas a gente, infelizmente, traz, porque quando eu decidi sair do banco, eu não falei isso pros meus pais. Eu não falei isso pra ninguém, porque era o medo do julgamento, né? O que eles vão pensar sobre isso? Nossa, tu vai sair do banco, né? Tem que se aposentar, tem que. Então, o medo do julgamento. E muitas vezes a gente deixa de fazer as coisas pelo medo do julgamento das pessoas, né? Então, hoje, eu ainda tenho um pouco disso, né? Do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão. Mas, como eu disse, fica tudo muito mais fácil quando a gente tem alguém do nosso lado, quando a outra pessoa diz, não, eu vou estar aqui, tu vai atrás do teu sonho, a gente vai buscar, e se não der certo, a gente vai reinventar, mas se der certo, e deu muito certo, né? Então, deu muito certo. E hoje eu tenho muito orgulho dessa minha virada de chave. Não posso dizer que a gente não tem medo, porque daí veio uma pandemia, né? E querendo ou não, antes eu tinha um salário fixo, eu tinha um 13º, um 14º, a gente tinha, enfim, então a gente tinha uma segurança. E hoje tu não tem. Hoje, se tu tá bem, tu levanta, vai trabalhar, tu ganha. Se tu não tá bem, né? Tu vai ficar em casa, tu não ganha. Mas eu acho que eu consegui fazer tudo isso pelo suporte familiar, né? Eu acho que é muito isso. E não pensa que eu decidi isso da noite pro dia, né? Acho que eu cheguei no meu estopim ali com a saúde do Otávio, porque eu pensava assim, nossa, eu me dediquei tanto a isso. Eu vou ter os 4 meses do meu filho, né? Eu deixei ele com alguém que eu não conhecia lá em Passo Fundo, eu ia trabalhar, eu voltava, me dediquei tanto, e quando eu mais precisei, eu era só um número. Então eu acho que, da mesma forma que a gente trabalha em empresas, que as empresas realmente não vê a gente como esse número, e a gente vê diferente, mas a gente tem que, eu acho que é a coragem, dentro das nossas condições, de fato, poder assumir, né, essa virada de chave, como eu disse.
É isso aí, amiga, viu? Como a tua história incentiva, porque aqui nós temos muitas mulheres, né, que podem estar passando por um momento assim também, de querer mudar da carreira, de querer virar a chave, né? E aí, às vezes, é que nem tu disse, não tem aquele apoio, não tem aquela palavra. Hoje, muita gente pode chegar em casa e ficar pensando, puxa, ela largou o banco, né? E eu tô com medo de fazer tal coisa. Ah, vou arriscar também. E amanhã ou depois vão estar sentadas aqui contando pra gente que, ó, depois daquele podcast eu resolvi arriscar também, né? Porque é como tu falou, muitas vezes, né? Tu é um número na empresa, né? Então, e qual é o teu propósito que a gente vem falando tanto aqui, né? Às vezes não era para te ser bancário o teu propósito. Teu propósito é cuidar das pessoas, e principalmente, como eu sempre falo, porque eu sou prova viva de que tu cuida da saúde das pessoas, né? Então, e tu tem muito amor ao que tu faz, e isso é o teu diferencial também. Que tu te encontrou no teu propósito e tu segue aquilo que tu ama fazer e que tu passa para as pessoas. Viu, Gabi? Vira e mexe, o assunto volta no propósito. Vamos viver Tu ele, viu? né? Tu Cada viu? um o Eu seu. disse pra. A Gabi já sabia disso tudo, gente. Ela era a única pessoa aqui que sabia que ia ter essa cadeira interativa, né? Então, Gabi, te sinta à vontade também para fazer as perguntas. Quem quiser da plateia também fazer as perguntas, gente, isso aqui é nosso. Por que a gente está sentada nesse todos bem próximos? Porque é um podcast que é nosso. Então, assim, ó. Agora eu vou chamar uma história que tu, como mãe, vai te identificar, mas como é que eu vou dizer assim a história? Que mãe guerreira, né? Eu acho que nasce uma mãe, nasce uma guerreira, né? Não tem outra coisa. Essa pessoa eu conheci ela semana passada. Semana passada foi. E a gente conversando sobre o sapato que eu iria usar no podcast, que é da marca Choco. E ela disse pra mim, a gente, né, porque eu quase não falo, ela também não. Aí a gente ficou falando, o vídeo nunca saía, né? Daí ela me contou da filha dela. O porquê, eu sou curiosa, né? Eu não sou fofoqueira, eu sou jornalista. E eu disse, por que que tu é consultora Choco, né? Chique, Choco, né? Que eu tô calçando Choco, né? Sapato exclusivo, gente. Ai, eu sou muito fina. Estou vestindo Essenciale. E acessórios é da Jana Rufato, maquiagem é da Mary Kay e da Kellen. Deu, já fiz todas as minhas publi. Já paguei tudo. Já tá tudo pago. Publi. Mas, aqui é assim, né, gente? Vamos brincar. Então eu conheci ela e ela falou sobre a filha dela, que eu tô esperando que era pra estar aqui, né? Pode vir. Karine, vai contar aqui. É Karine ou Karina? Me perdoa que eu. Karina, eu tô aqui tentando forçar na minha cabeça aqui. Tem que pedir. Aqui é tudo assim, a gente pede, aí elas são espontâneas. Já que eu vou sentar aqui na cadeira de É, livre espontânea pressão, livre, espontânea pressão, né? nada combinado. Mas, gente, se fosse combinado, eu tô nervosa, eu não quero. Então, claro, sintam-se à vontade de dizer que não, mas daí todo mundo vai ver que vocês estão negando, né? Ok. Não querem dividir. Assim, ó, ninguém aqui é obrigado a sentar, tá? Mas eu acho que fica chato. Mas tudo bem. Não, tu deu Eu uma só escolha naquele dia acho. no teu apartamento. Tu É, disse um dia a gente vai conversar Um dia a sobre gente isso. vai conversar e tu não me disse que não iria conversar comigo, então eu me Exatamente. senti à vontade de te chamar. Karina. Nada. Eita, Alzheimer, velho, aqui, ó. Vamos contar um pouquinho da tua história para quem não te conhece. Como é que tu chegou na Choco? Aí eu acho tão chique falar Choco. Então, Ali, ó, a diretora tá ali, ó. Eu quero minha mais uns gerente, calvos. O gerente, palmas ó. pra minha gerente. Palmas pra gerente! Então, antes da Maria Clara, a Maria Clara também foi uma filha planejada. Tudo foi planejado, né? Eu e o Joel, nós planejamos tudo. Tanto que né, a gente tinha planejado até onde ela ia estudar mais tarde, né? É coisa de mãe. Nossa, que pais É, focados. eu trabalhava numa multinacional, eu sou formada em contábeis, né? E trabalhava na área financeira, numa multinacional, trabalhava com cobrança de dívidas, né? Falando o bom português, é recuperação de recebíveis, viajava um monte nos 3 estados do sul, enfim, amava o que eu fazia e planejei engravidar. E escutei, né? Que a minha carreira podia mudar, se a gente escuta, enfim. Mas eu disse, não, primeiro é a minha família. Só que a gente não planeja um filho
com uma síndrome. A gente não planeja um filho com uma deficiência, a gente planeja um filho típico, não um filho atípico. Tá, e a minha gestação fluiu bem até as 20 semanas. Aí eu fui fazer a morfológica de 21 semanas, de 20 semanas ali, de 21. E o João foi comigo, né? A gente fez um sábado, ele ia pra São, isso eu não te contei. Ele ia pra São Paulo num treinamento no domingo e ele ia voltar só no outro sábado, né? Ele trabalhava numa empresa de auditoria, meu marido também é contador. E aí, tava lá o pai e a mãe faceiro gravando, né? A ecografia, a gente ia sair pra comprar o quarto, a gente ia descobrir o sexo, porque até então ela não tinha dito quem ela era, né? Se ela era uma menina ou uma menina. A gente ia escolher o nome e tudo mais, definir o nome. Aí daqui a pouco a médica desliga tudo. Para de gravar e a gente se olha. E ela começa. Tem um cisto no rim. Não, tem muitos cistos nos rins. E vai funcionar. E eu perguntei, tá funcionando esses rins? E ela me disse, eu não sei. Não sei ver. Mas a bexiga tá cheia. Bom, se a bexiga tá cheia, né? O rim deve estar funcionando, óbvio, né? Mas ela não sabia. E ela não podia me dar o resultado daquela ecografia. Ela me fez esperar até terça. Daí o meu marido se apavorou e disse, não, mas eu chorando convulsivamente. E ele disse, eu vou pra São Paulo amanhã e eu não posso deixar ela sozinha. E a gente não podia contar pra ninguém da família pra desesperar todo mundo. A gente não Sim. sabia o que ia acontecer. E aí, na terça eu fui sozinha pra Unimed fazer a segunda ecografia, que ia ser com um outro médico que tinha experiência nessa área, pra me dizer alguma coisa. Ele simplesmente me disse, como quem compra pão na padaria, que os cistos da minha filha estavam cheios de... que os rins da minha filha estavam cheios de cistos e que eles podiam parar a qualquer momento e a criança ia a óbito. Ponto. E que ele não ia me entregar a ecografia ali porque ele não tinha começado a fazer aquela eco. Eu tinha que esperar a colega dele laudar. Nossa, sensibilidade. Maravilhosa. E isso era semana de 20 de setembro. E 20 de setembro ia cair numa quinta-feira e a minha médica ia viajar. Na quinta ou na sexta. Eu sei que o dia que eles me liberaram, era o dia que a minha médica ia viajar, eles me liberaram aquela eco. Eu trabalhava em Sapucaia. Por isso que eu trabalhava em Sapucaia. Eu vim, não sei em quantos minutos de Sapucaia, no Hamburgo. Eu joguei o carro em cima da calçada, saí correndo com um barrigão gigante pela Unimed. Todo mundo olhava, é a louca. Peguei aquele resultado e só liguei pra secretária, segura ela aí. Aí eu fui pra minha médica, ela me acalmou. Maravilhosa, minha médica, a doutora Rosita, me acalmou e disse, a gente vai resolver. E a gente entregou pra Deus, né? E aí ela disse, eu já tinha te dito que tu ia pra repouso e tu vai pra repouso. Porque eu tinha lá uma suspeita de alteração na tireoide, mas era uma suspeita. E eu fui pra repouso. Aquela pessoa que não parava, aquela pessoa que ia pro aeroporto às 6 da manhã e voltava meia-noite pra casa, e no outro dia às 7h30 tava passando na roleta da empresa, aquela pessoa que ia pro interior do estado, nas filiais, atender e voltava na madrugada, porque interior do estado do Rio Grande do Sul é só ônibus, né? Descia do ônibus na rodoviária de Porto Alegre e vinha pra estância, e no outro dia, às 7 da manhã, tava lá, chegava às 3 da manhã em casa, no dia às 7h30 da manhã, tava lá trabalhando. Aquela pessoa foi pro sofá, pra cama. Eu fiquei... Daí nós descobrimos o que a Maria Clara tinha. Nós descobrimos que, sim, que ela, né, poderiam ser duas questões, uma ela não sobreviveria, outra sim. Ela sobreviveu. Eu fiz acompanhamento semanal toda a minha gestação em Porto Alegre. Ela teve que nascer em Porto Alegre, porque a gente não sabia se ela dialisar ou não, quando nascesse. Se ela dialisasse, a médica não ia me liberar ela até ter idade e peso de transplante. Peso de transplante de rim é 15 quilos, tá? Ela tinha 7 anos, ela não tinha 15 quilos quando ela transplantou. Enfim. E aí, voltando lá, né? Daí eu fiquei 9 meses no sofá, né? Fiquei das 21 semanas até as 35, quando ela nasceu no sofá, na cama, de repouso absoluto. Ela nasceu com 35 semanas porque ela quis, que quando tava tudo certo, quando meu líquido amniótico disse, ok, tu vai até o final, a Maria Clara disse, não, mãe, eu quero sair antes. Eu vou vir. E eu sabia que ela ia pra UTI, ela ficou na UTI, os rins funcionavam 60%, 70%, funcionavam bem. Aí ela veio pra casa, acompanhamento semanal em Porto Alegre.
né? A minha médica me encaminhou para uma nefrologista que eu não sabia quem era, mas eu fui de olhos fechados, entreguei tudo para Deus, a gente sempre orando. E eu descobri depois que é uma das melhores do país. E né, ela nos acolheu. E aí, quando eu voltei a trabalhar, né, eu fiquei 6 meses de licença, mais um mês de férias, e eu disse pro meu marido, elas vão dar um jeito de me demitir, eu fiquei afastada, né, E tu não parava, né? eu sou um número, né, numa empresa grande tu é um número, tu não passa de um número. Eu não parava, eu fiquei afastada, né, outras pessoas assumiram o meu lugar, isso é óbvio, vão me demitir, mas ok, né, e como o meu marido ele sempre foi muito parceiro, né, e a gente sempre teve tudo muito organizado, né, e ele está tudo certo, paciência. E aí, de novo, lá, a Karina planejando. Ok, eu fico até a Maria Clara ter 2 anos em casa, faço um concurso pro Banco do Brasil, pro Banrisul, eu trabalho 6 horas porque eu não quero mais crescer, só, né? E tudo certo nada, né? Aí eu voltei a trabalhar, a minha chefe me ligou e disse assim, eu vou antecipar tuas férias, tu não tem período aquisitivo, mas eu vou antecipar, o nosso sistema tá sendo alterado aqui, não sei o quê, pra tu não ter que sair depois. Eu disse, claro, ótimo. Já sabia, né? Aí eu voltei, trabalhei, daí naquele período passou assim uns 4 meses e a empresa entrou numa reestruturação. E aí eu sabia, eu tinha dependente, tinha 14 anos de empresa, né? Tinha um outro, ia ser demitida, e eu fui demitida. E nesse momento a gente estava descobrindo a síndrome da Maria Clara. Não era só uma questão renal. Ela tinha uma síndrome rara. E aí a gente fechou um diagnóstico. E aí foi-se. Quando ela tivesse 2 anos, eu fazia o concurso para o banco, né? Ou para alguma outra empresa, né, que eu pudesse trabalhar 6 horas e tivesse estabilidade. Porque uma coisa é fato no mercado. A gente que é mulher, depois que a gente tem filhos, a gente sempre brincava na empresa que eu trabalhava, a gente tem um X nas costas. É. Né? O mercado, ele é cruel com a mulher. Não adianta. Muita coisa já mudou, mas ainda tem muita coisa para mudar. E aí foi. E aí eu comecei a desenvolver a Maria Clara, ela fazia várias terapias, e escola, e médico, e E qual acompanhar. é a síndrome que ela tem? Ela tem síndrome de Gilbert. É uma síndrome genética recessiva. Acomete 1 a cada 100 mil nascidos. Tá? É uma síndrome rara. Pai e mãe são portadores dos genes. Então, se eu já tivéssemos mais um filho, provavelmente teria a mesma síndrome, né? E teriam outras questões, outros acometimentos. E a gente não quis tentar a sorte, né? Vamos investir na Maria Clara. A Maria Clara era uma criança cadeirante, tá? Até 2022. Ela transplantou o rim em 2021 com 7 anos. Em 2022 ela fez transição para andador e do ano passado em diante ela começou a caminhar. E aí eu tenho uma amiga que, na verdade, ela estudou com o Joel, meu marido, lá no 1º grau. Eles estudaram juntos e a amizade continuou. E a Marion. E ela sempre me dizia, Karina, vem vender semi-joia comigo, não sei o que, não sei o que. Eu dizia, não, Marion, semi-joia não, tem um monte de amigas que vendem e são nos mesmos rolos de amizade, não vai dar certo. Um belo dia a Marion apareceu vendendo choco. E eu, opa! E aí a Maria Clara já estava mais independente. A Maria Clara já estava caminhando com o andador, né? A Maria Clara já me dava possibilidades que eu pudesse desenvolver alguma coisa, eu voltar a ser profissional, né? Me reinventar. E foi em outubro de 2023. Daí eu fui lá, sentei no sofá da Eliane. A gente brinca que ela tem o famoso sofá lá, e a gente só sai de lá com o aplicativo instalado no celular. Fui lá, a Marion me indicou, fui lá e saí com o aplicativo instalado. E tô vendendo, tô me reinventando, é maravilhoso. A gente é muito bem tratado, muito bem acolhida lá na Choco pela Eliane, pela Amanda. Elas têm um carinho gigante com a gente, elas nos ajudam. Né? A gente vai atrás dos sapatos para as consultoras, né? São muito confortáveis. Mas agora eu quero que tu fale, porque eu tenho mais uma mãe atípica aqui também, que é a Ana, né? Que já participou do nosso podcast no Dia das Mães, que o Davi tá aqui também, meu muso lindo. Como a Tuti falou, né? A Gabi falou também, né? A Bárbara falou, todo o assunto foi envolvendo mãe, né? Não é o podcast Dia das Mães, mas a vida gira em torno, né? E quais os desafios de ser uma mãe atípica? Porque a gente conversou e eu acho que é importante a gente falar disso, né? Porque na internet as pessoas
botam o lado bonito, o lado flores. Só que o nosso mundo não é preparado. A Maria Clara teve que já brigar num banheiro porque uma pessoa normal, que não é normal, né? Porque senão não estaria ali, estava usando o banheiro que era dos deficientes. E ela se empoderou e disse: esse banheiro tu não poderia usar, né? Porque ela tem, né, já. Mas a gente sabe que o mundo não é preparado, que as pessoas publicam quando é datas importantes, né? Mas quais são os desafios reais de ser uma mãe atípica? Eles são gigantes. Eles são gigantes. E são em todas as esferas, tá? Quando teu filho tem um diagnóstico, ninguém te diz quais as terapias, onde é que tu tem que correr. Tu vai indo, tá? Começando por aí. Tu vai correndo e lutando para desenvolver o teu filho, tá? Os convênios vão te negando, e tu vai batalhando, e tu vai laudando, e tu vai brigando. O SUS não te oferece praticamente nada, né? Até assim, eu não posso me queixar nessa questão de SUS, porque eu sempre fui muito antenada em tudo, eu e o Joel. E aí, a gente logo buscou um grupo de pais com a síndrome da Maria Clara, que é uma síndrome rara, e uma mãe falou em ACD. Eu não sabia o que era ACD, não, sou da área da saúde. E aí, as filhas dela, porque ela tem 2 meninas com Joelma em Porto Alegre, né, quando ela engravidou da segunda, ela estava diagnosticando a primeira, as meninas faziam terapia lá. E eu disse: opa, vou atrás, porque, né, tem convênio com o SUS e a gente sabe que muita coisa a gente vai ter que bancar do bolso, mesmo tendo convênio. Então, eu consegui a CADEF, né, consegui encaminhamento, fui atrás da Secretaria de Saúde, eu queria nem saber o que era a CADEF, né, fui, que é em Canoas, daí lá, naquela época, eu consegui algumas terapias, né, aí fora, no particular, fui fazendo mais um monte, né, só que o médico não te diz, tu precisa fazer tal coisa para desenvolver o teu filho, tal coisa. A gente foi lendo, a gente foi buscando, a gente foi, né, em grupos de pais atípicos, na internet, foi indo, né, teve uma vez que até a neuro da minha filha me xingou, dizendo que eu ia... Aquilo foi hilário. Ela disse: tu vai desenvolver um autismo na tua filha por tantas coisas que tu tá fazendo com ela, com tantas terapias. Pensei, bom, primeiro, né, doutora, a médica é a senhora, mas tudo bem, autismo a gente não desenvolve num indivíduo, né? Ou ele tem uma predisposição, ou ele não tem, né? E ponto, mas tá certo. Não discutir. Deixa ela falar. Uhum, uhum. 4 meses eu voltei. Ela me elogiou por tudo que eu tava fazendo com a minha filha, porque a minha filha tava se desenvolvendo. Então, nas terapias é um desafio, porque a gente tem muitas negativas, a gente tem que correr. Os especialistas, os médicos, que a Maria Clara tem vários especialistas que acompanham por várias comorbidades, também tu tem que ir atrás. Na educação, a gente tem um desafio gigante, né? Nossas escolas não são preparadas, nem o público, nem o privado, tá? E no público, às vezes, tu consegue te impor um pouco mais, porque como eles são o público, eles têm que cumprir a lei, mas tu tem que estar brigando com o advogado. Tá? Falta professor de apoio, falta estagiário, falta monitor, né? Não tem. Essas pessoas, elas vêm despreparadas, as prefeituras simplesmente contratam e jogam elas lá e não preparam, né? Teve um período que nós pagamos a psicopedagoga da Maria Clara para preparar a estagiária. Ela era uma menina muito interessada, ela queria, nós pagamos porque o município não fazia isso, né? Na sociedade, as pessoas olham com olhar de piedade. Ela não é uma coitada. Uma criança com uma pessoa atípica, uma pessoa com deficiência, ela não é uma pessoa coitada. Ela é uma pessoa guerreira. Ela está se superando mais do que nós, né? E as pessoas olham com olhar de piedade. Não precisa isso, né? Os locais não são preparados, não tem rampa de acesso, não tem uma barra num banheiro, né? Não tem num restaurante, muitas vezes não tem acesso. Eu já cheguei em restaurantes que a gente teve que subir com ela, né, no colo. Ainda bem que o Joel tem 1,89 m, porque senão subia. Mas isso não é nem né, por subir, mas é que tu já tá diferenciando, tu já tá fazendo com que a criança já chegue ali assim, ó. Por que as outras crianças vão indo e eu tenho que ir no colo, né? E porque isso não é acessibilidade, né? Não é o para todos, que é o que eu falo muito, né? Como eu te falei na nossa conversa, né? Eu tenho uma causa muito forte em mim, assim, a comunicação para mim, ela é muito mais do que um microfone.
Para mim, isso aqui é um poder que o comunicador tem, que a gente tem que transformar vidas. A gente tem que fazer o diferencial. Tanto quando eu penso no podcast aqui, de trazer histórias, é sobre isso. Eu sempre disse, não é um podcast para ser mais um, não é um evento para ela quer... Não, gente. Eu quero usar essa ferramenta aqui, que as pessoas muito escutam, muito veem, né, que é a comunicação, para isso. Para que a gente traga assuntos que daqui, ó, olha quantas mulheres estão te ouvindo, né? Quantas pessoas, muitas vezes, assim, poxa, eu pensava que era assim, eu vou mudar também, eu vou fazer diferente, né? Quando eu ver uma criança atípica, eu não vou olhar para ela e, ai, coitadinho do teu filho. Não, parabéns pelo teu filho, né? Porque ele luta diariamente, ele luta mais do que a gente, né? Então, eu acho que o poder do microfone, desses momentos que a gente tem, é para a gente trazer essas histórias, né? Exatamente. E assim, a gente se sente muito abençoado, porque Deus coloca no nosso caminho muitas pessoas boas, muitas pessoas maravilhosas, em todas as esferas. Os profissionais que trabalham com a Maria Clara, os terapeutas, os professores, os médicos, amigos que ele nos cerca, as nossas famílias, né? Então, assim, e a gente tem uma fé muito grande. Se não for Deus, nada acontece, né? E a Maria Clara é uma criança muito iluminada, né? Daqui a pouco ela tá aí. Daqui a pouco ela vem, ela é convidada. E ela, desde a UTI, ela diz o que veio. Desde a UTI, ela diz o que veio. E ela te reinventou. Muito, muito, muito. O que eu dizia pra minha mãe, que uma vez a minha mãe me disse, filha, para 2 anos, pede demissão e fica 2 anos curtindo a tua filha, né? Dizer, não, capaz. Então, né? Tá aqui. Tá aqui. Muito, muito obrigada. Eu que Palmas! agradeço. Viu? Vira e mexe, o assunto vem mãe, Deus e propósito, né, Gabi? É. E tu tá aqui, tu é o meu propósito. Tu é aqui, ó. Tu é a minha bengalinha, eu tô me segurando em ti, Gabi. Porque pra ti também, né, Gabi? Como a gente já falou, né? Mãe se reinventa, né? Eu nem sei dizer qual é a força que nós mães temos. A gente imagina, mas antes de ser mãe, e também é uma coisa que eu sempre falo, né? A mulher que quer ser mãe, seja. Mas as minhas amigas que ainda não são mãe, eu acho que eu não quero. Não, não tenha. Não tenha, porque é mais difícil do que realmente parece ser, né? E agora, né, com as duas que vieram relatar suas histórias, eu me peguei pensando também, eu pensei, nossa, isso é fundamental de eu falar, né? A Bárbara que trocou de profissão, né? E ela disse que ela se sentiu segurada pelo companheiro, pelo amigo, pelo melhor amigo dela, né? Para essa força, para poder se reinventar, ele estava lá. Não, vai lá, troca, que eu tô aqui. Com ela também, né? Uma filha especial e o marido do lado, buscando tratamento, buscando ajuda. Tá aí eu. Ele sempre vai estar contigo. Não, mas. E daí eu penso, cara, eu tive um filho perfeito, ele é maravilhoso, acima de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Mas o Anthony foi uma criança planejada por mim e pelo pai dele. Foi um sonho realizado de nós dois. Foi uma espera, né? Todos os ultrassons, tudo ali, tudo junto. E no momento que nós estávamos no ápice do realizado uma vida estável, os dois trabalhavam, né? Curtia a vida. E daí eu me pego aqui, sendo mãe, me reinventando. E cadê quem me apoia? Somente em Deus, porque senão não tem como. Não faz sentido, né? Mas sabe o que a gente falou das crianças atípicas? Que às vezes a gente olha e diz, coitados, né? E na verdade eles são mais guerreiros que a gente. Tu é essa pessoa? Ai, obrigada. Tu é essa pessoa. Porque Deus também tem, às vezes a gente, né? Não tô tirando a tua dor. Não. E, né? E tudo que tu falou é muito real, né? De não ter aquele companheiro. Mas eu tenho certeza que lá de cima ele vai estar sempre te acompanhando e sempre dizendo assim, ó, eu escolhi a mãe certa para o meu filho. Mas isso eu tenho absoluta certeza, porque desde o momento que eu o perdi,
eu não, em nenhum momento eu me revoltei. Eu fui grata, eu só agradeci, eu glorifiquei e louvo a Deus até hoje, porque eu não mudaria nenhuma vírgula da minha história, porque a minha historinha segue, né? O Anthony segue comigo e a gente usa o Cris como é o nosso raio de sol. Ele tá nos iluminando. E o Cris, ele era uma pessoa tão boa. Ele foi tão meu mentor de como se portar, de como se comunicar, de ser uma pessoa mais tranquila, que hoje parece que eu vivo tanto ele assim, eu consigo ser um pouco melhor do que eu era antes. Eu só, assim, me arrependo de não ser essa pessoa melhor quando ele estava em vida ainda, porque a gente não aprende no cotidiano, mas na perda, nossa, é um laço e a gente cresce tanto. Então, eu sinto ele sempre comigo, assim, e eu sei que ele quer o que talvez eu esteja fazendo aqui, talvez não, porque ele era um pouco mais discreto, não sei. Mas então, né, o pessoal tá todo aqui, ó, me olhando e fazendo assim, ó. Eu tô conversando e as pessoas estão assim, ó. A Andressa tá assim pra mim, ó, relógio. Porque pra mim parece que eu sentei aqui agora e comecei agora. Mas vocês estão com cara de fome, né? Mas assim, ó, antes da gente encerrar, Lene, tô te vendo aí, tu tá querendo, né? Antes da gente encerrar, eu tô com essa poltrona aqui. E como eu não conheço todas as pessoas, não conhecia, né? Porque agora todo mundo aqui é minha amiga. A gente se segue na rede social, a gente vai se mandar carinha todo dia, a gente vai fazer um grupo do Bom Dia. Sintam-se à vontade. Ó, eu começo a abrir para vocês, daí ninguém mais escuta, né? Sintam-se à vontade para quem eu não chamei aqui e queira falar alguma coisa que bata no coração e diga, eu também quero falar. E aí? Venha, viu? Ó, gostei! Boa noite. Fala o teu nome, maravilhosa e poderosa. Boa noite. Então, vou me apresentar. Eu sou a mãe da Gabriela, né? A gente, então, passou, assim, essa história toda, quanto do acidente, quanto agora, mas sempre firme e forte, vendo essas meninas falar sobre a vida. Eu já tenho mais idade que vocês, com certeza. E digo assim, eu tenho muito orgulho da Gabi, né? Somos mães e filhas, temos nossas diferenças, mas essa guria, assim, ó, batalhou muito pela vida uns anos atrás, mas pelo propósito de Deus. Ela comentou ali, a mãe nunca teve medo de me perder. Não é verdade. Quando tu tá com uma filha acidentada num hospital, numa UTI, que o médico só disse para mãe, vai para casa e reza, Fala alto. e reza, né? Diz assim, tá, então eu vou repetir. Uma filha acidentada, gravíssimo, com 3 colegas mortos, né? E tu tá ali, a família toda ali, e o médico diz assim, ó, é grave, mãe, vai para casa e reza. Daí tu vai. Eu ouvi o que aquele médico disse. Eu ouvi, né, e respeitei. Vai para casa e reza. E foi o que eu fiz. Daí ela disse, a mãe não teve medo de me perder. Nossa, é assim uma coisa assim, ó, que claro, na certeza que ela fez isso por o amor, por crer em Deus, os manos não. Os manos ficaram lá horas, madrugadas adentro, os amigos adentro, né? Então, assim, ó, e em questão, o que eu quero comentar, assim, como comentaste, assim, ó, que o mundo hoje, ele tá muito vago, ele tá faltando tantos sentimentos, tantas coisas verdadeiras, tantos dentro da internet, não é? Das mídias, do Instagram, tudo é lindo, é maravilhoso, sabe? É tudo muito bonito, né? Mas eu digo assim, ó, como eu ouvi uma coisa assim que me chocou, me fez refletir assim, ó, de uma senhora, né? Tô falando por mim, né? Não percam tempo com os seus netos, porque eles crescem e esquecem de vocês. Não concordo. Não concordo. Os filhos também crescem e batem asas.
nós somos felizes imensamente pelos nossos filhos e pelos nossos netos, né? Então, assim, como se não é o dia, não é o Mas assunto mãe, virou mãe. virou mãe, né? Então, vamos amar cada sobrinho, vamos amar cada neto, vamos amar amor, atenção e os nossos valores mais de agora, né? Nós somos, se nós não mudar, nós não continuarmos assim, ó, com esse sentimento, com essa coisa que tu tá fazendo, desses momentos de olhar olho no olho, só a internet não se vive. Não, se a gente não passa nada para os nossos filhos, nós não passamos nada para. Então, assim, ó, o que eu fiquei muito feliz de ver a minha filha aqui, e, né, e assim ter esse encontro, porque vale a pena nós nos olharmos olho no olho, nós sermos amigas, nós sermos mulheres fortes, mulheres assim, ó, confiantes em Deus, sim, nós temos que fazer tudo que Deus nos dê força. Claro que tem tristezas, claro que tem batalha. Deus não é uma troca, mas é uma segurança que a gente tem, né? Então, a Gabi também, assim, ó, a gente passou, a gente ficou muito triste, a gente ficou, nossa, assim, ó, né, de perder o nosso querido, né? Porque quando existe amor, quando um filho vem, um filho casa, a gente tem uma filha ou um filho dentro de casa, né? Então, assim, ó, vamos amar mais, vamos ser felizes mais e vamos nos encontrar mais vezes. Isso aí! Aqui. Então, Gabi, eu quero te agradecer mais uma vez. Vem aqui. Sério? Que máximo! Quando eu tava na UTI? Na UTI. Nossa, foi horrível. Que luta! Eu lembro até hoje. Eu dizia, tá doendo, mas tu não pode sair. E tá Sim. Sim, o vestido de noiva é as costas inteiras de tule para aparecer toda a tatuagem que eu tenho, que tem o nome da. O nome não, tá escrito mãe, pela força que ela teve, a coragem de acreditar firmemente em Deus, assim, e eu tenho as costas inteiras tatuadas por causa da lesão, né, da escoriação ali, queloide, enfim, ficou horrível, né, as costas, mas uma tatuagenzinha ficou bem bonita. Então, Gabi, eu quero te agradecer, né? Porque quando eu te chamei, eu comecei a chorar conversando com ela pelo celular e ela, calma, não precisa chorar. E eu não quero usar a tua dor. Eu chorando, ela, calma, era ela me acalmando. Mas eu acho que foi muito importante para todas as pessoas que te ouviram, né? Tu vai mudar a vida de muitas pessoas, como é o teu propósito. Amém. E eu, em nome do Elas Conectam, em nome do meu sócio Matheus, quero muito te agradecer por essa noite incrível e por dividir a tua luta, as tuas tristezas, as tuas glórias aqui nessa noite com a gente. Não precisa agradecer, estou disposta a criar outros, né? Já tivemos algumas ideias aí, e foi através do teu convite que eu decidi firmar, né? Nesse meu público-alvo, eu pensei, não, eu vou anunciar isso, vai ser o meu se reinventar, e quem sabe aí não é a virada de chave da minha vida, né? Ah, eu fico emocionada. Então, o nosso podcast Gastronomia, né? Elas Conectam aqui, o pod, está chegando ao final. Agora a Andressa vai conversar com vocês, porque tem o show da Vanessa Nega, né? Que elas estão tudo quase me expulsando. Então, aqui, né, para transmissão, um beijo, pessoal. Ó, aqui já acabou. Beijo!